Eu posso dizer para vocês que eu não sou uma pessoa assim muito ligada com as questões da saúde. E eu não sou alguém então que vai muito em médico, vai muito em especialistas da área da saúde, a não ser que seja em casos emergenciais. Por exemplo, alguns anos atrás eu tive algumas crises de vesícula, né? E naquele momento era assustador e eu pensava, Senhor, eu preciso de um médico agora. E eu corria para o hospital. Mas eu normalmente então não vou em médico, né? E se eu não vou em médico, muito menos em dentista, né? Imagina. No médico eu vou, não vou no dentista também. Mas o dentista é uma pessoa que entra nesses casos emergenciais para mim. Porque eu tenho um problema. Quando eu era criança, eu caí de bicicleta e quebrei um dente da frente. E aí esse dente agora, então, não é um dente real. Ele é uma massa que emula um dente. Aí, de vez em quando, essa massinha ela se desfaz, quebra. E aí, nesse momento, meus irmãos, é o momento mais desesperador que vocês podem me ver. Com o dente da frente quebrado. Eu preciso resolver isso agora. Muitas madrugadas eu já tentei alcançar dentistas, porque ele estava com o dente quebrado. Eu falei, não, de jeito nenhum, eu tenho que resolver isso hoje. É emergencial. E quando eu paro para pensar nisso, é muito significativo como nós temos essa disposição nossa, né, de tentarmos de qualquer maneira sempre parecer ser o quê? Perfeitos. Perfeitos. Essa coisa que tem no ser humano de parecer ser perfeito. O meu dente quebrado é uma imperfeição. É algo que está ali mostrando para todos que eu tenho um problema. Então preciso solucionar aquilo. Não posso ficar andando por aí com o dente quebrado. E muitas das vezes nós temos essa disposição nossa para resolver coisas que são simplesmente inconvenientes ou que nos trazem embaraço, né? Porque são coisas que acontecem normalmente. Quanto mais ainda nós estamos dispostos a resolver e principalmente a esconder aquela vergonha real dos nossos dramas, que são os nossos erros, nada mais são do que os nossos pecados. Se nós temos muita disposição para se esconder, se esquivar, fugir de situações embaraçosas, quanto mais nós estamos dispostos a correr, fugir daquilo que é realmente a nossa vergonha, os nossos pecados, aquilo que nós sabemos que é maligno, que é errado, que é injusto. A vergonha é real, porque os pecados dos seres humanos são reais. O ser humano é quebrado. E toda vez que a gente é pego, a gente não consegue esconder, a gente tem alguma hora então que alguém percebe uma das nossas falhas, um dos nossos pecados, a gente logo cria um ambiente ou uma situação para tentar explicar aquilo de alguma maneira que não seja tão mal quanto realmente é. A gente normalmente usa algumas coisas mais simples, né? Ah, mas é porque eu não tinha dormido direito, estava com sono, por isso que eu reagi daquele jeito. Ou eu não tinha comido, estava com fome. E por aí vai. E muitas vezes nós falamos, então, eu não sou assim, aquilo lá foi no momento, eu fui pego daquele jeito, né? Mas aquele não sou eu. Aquela pessoa que você viu naquela situação, né, é algo externo que me fez e me levou a agir daquela maneira. Aquele não sou eu, porque nós estamos constantemente tentando fugir da vergonha daquilo que nós somos e da vergonha dos nossos pecados. E hoje nós chegamos ao capítulo 15 de Marcos, ao verso 33. E a gente vai ver como o Senhor Jesus Cristo, de maneira extraordinária, abraçou a nossa vergonha. Marcos capítulo 15,
verso 33. Palavra do Senhor Jesus Cristo, revelada a nós pelo poder do Espírito Santo. Diz assim: chegado o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. E às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre e, colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, menor, e de José, e ainda Salomé. Quando Jesus estava na Galileia, essas mulheres o acompanhavam e serviam. E além destas, havia muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. Nós temos nessas últimas semanas acompanhado o ministério do Senhor em Jerusalém. Depois de muitas semanas considerando o ministério do Senhor na Galileia e região norte, ali da Terra Santa, onde ele expõe a sua autoridade de maneira muito significativa, expõe o seu poder e o seu reinado de maneira deslumbrante, curando doentes, expulsando demônios, perdoando pecados, ensinando com autoridade, multiplicando pães e peixes, parando tempestade, controlando a terra. E depois de algumas semanas, considerando como o Senhor caminha da Galileia para Jerusalém, ensinando aos seus discípulos que ele haveria de morrer, nessas últimas semanas nós temos visto o Mestre em Jerusalém, diante da destruição que os judeus prepararam para ele. Uma cena que começa com Judas, que inicia a traição do Senhor e vai progressivamente ganhando força com a prisão de Jesus, com um falso julgamento na calada da noite, na casa do sumo sacerdote Anás e Caifás. Depois, levado ao governo romano, para que o governo romano validasse e condenasse o Senhor Jesus à morte. Depois da condenação de Jesus, o escárnio daqueles soldados que zombavam dele, e não só daqueles que zombavam, mas daqueles que, vendo o Senhor crucificado, praguejavam contra ele, falando: ó o rei dos judeus, cuspindo, torturando, batendo. E agora nós chegamos ao ápice da humilhação e do sofrimento de Cristo. O texto de Marcos vai dizer que o Senhor Jesus havia sido crucificado às 9 horas da manhã. E durante essas 3 primeiras horas ele ficou ali exposto naquela cruz, sendo zombado. E quando chegou ao meio-dia, até o dia fugiu. A luz do dia fugiu. Houve trevas sobre toda a terra. E a gente não sabe como o Senhor trouxe essas trevas, se foi um eclipse, qual foi o fenômeno que Deus desenvolveu aqui nesse momento exato. Mas o fato é que o dia escureceu. O sol deixou de trazer a sua luz. E houve trevas
Trevas, trevas. Ao meio-dia, no meio do dia, no ápice, quando o sol está mais iluminado, e iluminando de forma mais completa, o que se impõe em Jerusalém, ali no Monte da Caveira, é negritude, no sentido da escuridão. Trevas completas sobre toda a terra. Não somente ali no Gólgota. Toda a terra está em trevas. Toda a terra passa por essa escuridão. Quando chega às 3 horas da tarde, a terra ainda em trevas. O evangelista diz para nós que a vergonha de Jesus chega ao seu ápice. O Senhor Jesus, que havia sido traído por Judas, o Senhor Jesus que havia sido preso pelos judeus, o Senhor Jesus que havia sido condenado pelos pagãos romanos, zombado por aqueles soldados assassinos miseráveis, torturado, completamente exposto. Quando ele sofre uma humilhação maior, num dos maiores paradoxos da história e até mesmo da existência, não só da humanidade da criação, mas até mesmo do próprio ser de Deus. Porque às 3 horas da tarde, o Senhor Jesus Cristo grita: meu Deus, por que me desamparastes? E meus irmãos, a gente não consegue entender isso aqui, essa frase. Mas o fato é que no ápice da humilhação do Senhor Jesus, ele experimenta algo que é impossível. A união perfeita da Trindade não é quebrada, mas o Senhor Jesus experimenta esse desligamento de seu Pai. A vergonha é plena e completa agora, porque até o Pai tira o seu olhar do Filho. Nem mais aquele que disse: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, está olhando mais. Nem ele está mais observando. Jesus se encontra completamente desamparado. E a gente precisa tomar muito cuidado para não blasfemar nesse texto, mas o fato é que o Senhor Jesus está experimentando um abandono completo e a vergonha completa. Nem mesmo o seu Pai, que ele tanto amou, que ele tanto ama e que está unido a ele de uma maneira transcendente, inseparavelmente, agora demonstra afastamento. E Cristo está plenamente envergonhado, humilhado. A humilhação do Senhor Jesus tem o ápice na sua crucificação, não somente na tortura, não somente na zombaria, mas no fato de que até essa união que ele tem com o seu Pai não é mais experimentada por ele. E ele se encontra completamente desamparado. Desamparado. Meus irmãos, não há como a gente considerar isso sem se emocionar. Porque isso é muito extraordinário. Como eu disse, nós temos toda a disposição, toda a rapidez e toda a urgência de fazer ser esquecida a nossa vergonha, ou mesmo qualquer possibilidade que nós temos de ser expostos como imperfeitos. Essa é a realidade humana. A gente foge daquilo que pode trazer vergonha para nós. A gente foge de qualquer coisa que pode nos colocar numa posição de sermos expostos para a zombaria, para a chacota, para a piada. E o que nós vemos em Jesus de Nazaré é um compromisso pleno, firme, de abraçar o
seu propósito, mesmo que essa vergonha chegue ao mais profundo lugar, onde até mesmo o Pai retira os seus olhos de sobre o Filho. E essa é a experiência real que o Senhor Jesus tem naquele momento. Estou desamparado. E, mais uma vez, aqueles que estão perto não entendem o que está acontecendo. Eles vão dizer, Jesus está clamando por Elias. Por isso, Marcos vai usar aí os termos em aramaico que Jesus usa, né? Para trazer essa memória do porquê eles confundiram o termo Elias com Eloi. E realmente há uma semelhança aí na sonoridade das palavras. E mais uma vez eles vão usar o clamor do Senhor Jesus para tentar envergonhá-lo, para tentar zombar dele. Vamos ver se Elias vai vir socorrer o rei dos judeus. Mas Jesus está em plena vergonha. Vergonha, a humilhação de Jesus alcança aqui o seu ponto mais pleno. Mais pleno. Pai desampara o seu filho. O texto vai dizer, então, que diante da situação, o Senhor Jesus chega ao final de sua vida. Verso 27 diz que Jesus deu um forte grito e expirou. E Marcos, mais uma vez, ele foge dos detalhes e ele não mostra para a gente quais são esses detalhes, que é o grito que o Senhor Jesus deu. E a gente não sabe se nesse momento Marcos está se referindo àquilo que Lucas diz. Jesus grita na cruz, Senhor, a ti eu entrego o meu espírito. Ou se é o grito que João relata, está consumado, está feito, está realizado. Mas Marcos relata que Jesus dá um forte grito, e morre. A humilhação de Jesus alcança o seu ponto mais profundo, mais negro, mais escuro e maior treva. Meus irmãos, eu não sei se você tem acompanhado aqui aquilo que eu tenho trazido para vocês a respeito dessa humilhação do Senhor Jesus, mas eu tenho tentado enfatizar para vocês como nesta humilhação de Cristo ele não está passivo, mas ele abraça a vergonha e a humilhação. Ele é não alguém que está sendo conduzido simplesmente além de sua vontade ou contra a sua vontade, mas ele é alguém que humildemente está se submetendo a isso. É alguém que está se deixando ser colocado nessa posição. É alguém que está se deixando ser colocado nessa posição de vergonha plena. E nesse sentido, a minha palavra para vocês nessa noite agora, ela tem algo muito importante que você precisa entender. Que esse ponto alto da vergonha de Jesus, que é a sua humilhação na cruz, a ponto de que o próprio Pai remove o seu olhar do Filho e o Filho se percebe completamente desamparado. É o ápice da humilhação de Cristo, é o ápice da vergonha de Cristo. Mas é também o ápice da glória do Filho. A cruz é vergonha de Cristo, mas é também a glória do Filho. Note como, em poucas palavras aqui, Marcos vai deixar isso muito claro para a gente. Versos 38 e 39. Depois de Cristo ter expirado, o texto vai dizer que, e o véu
do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. E o centurião, que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Enquanto Jesus está ali exposto e abraçando a vergonha, o que ele está realizando é algo espetacular, sobrenatural, glorioso. E essa obra, que é sobrenatural, espetacular, gloriosa, tem o seu resultado mais amplo e significativo. Esses dois acontecimentos que Marcos vai contar para a gente. O primeiro deles é o que acontece lá no templo. No grande templo onde os judeus faziam as suas adorações, exatamente como instruídos pelo próprio Deus. Ali no templo, onde Deus deixou muito claro para Israel que ele era separado em santidade. O véu do santuário se rasga de alto para baixo, não de baixo para cima, mas sendo ele um véu comprido, ele é rasgado de alto, porque é uma ação que vem do alto. E meus irmãos, eu quero chamar sua atenção para esse ato glorioso, porque aqui nós temos a situação de onde o Senhor Jesus é mais precisamente demonstrado naquilo que ele realiza por nós, os seus ofícios. A morte de Cristo, cruz do Senhor, é o ponto alto da sua humilhação, mas é o ponto alto onde Cristo realiza aquilo que ele veio fazer por nós. É ali onde nós vemos com mais precisão e também com mais intensidade o Senhor Jesus como profeta, como sacerdote e como rei. Na cruz de Cristo nós temos a profecia de Cristo, porque na cruz de Cristo nós vemos o Senhor com todos os seus atributos. E, obviamente que eu não vou discorrer sobre todos aqui, mas na cruz de Cristo nós vemos a santidade de Deus como nós não vemos em nenhum lugar. Na cruz de Cristo é nítido que Deus não aceita o pecado. Deus não pactua com o pecado. Deus é santo, 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 e ele não simplesmente pode se relacionar com o pecado sem que ele seja tratado. Deus não pode pegar uma vassoura, um tapete e varrer a sujeira para debaixo daquele tapete. Não. O pecado é algo que precisa ser tratado, porque Deus é santo. E a cruz de Cristo revela isso para nós. A santidade de Deus não permitiu que o pecado passasse batido. A santidade de Deus não permitiu que o pecado fosse desconsiderado. A santidade de Deus exigiu o pagamento pelo pecado. A santidade de Deus revela para nós, e a cruz de Cristo revela para nós, que não existe pecado impune. Nenhum pecado vai ficar sem pagamento. Todos os pecados realizados na história da humanidade, desde aquele primeiro em Adão, até o último ser humano que respirar e viver antes da terra ser glorificada, que pecar, todos esses pecados receberão o seu pagamento. Porque Deus é santo, santo, santo. A diferença é que alguns desses pecados o Senhor Jesus Cristo assume a vergonha para si. Ele recebe essa vergonha para si. E na cruz, então, nós temos a profecia de Cristo não somente revelando o Deus santo, 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 mas o Deus também misericordioso e amoroso, que assume Ele mesmo o custo da redenção de pecadores. Um Deus que ama a sua criação e que não entrega a sua criação plenamente a si mesmo, mas decide: eu vou resgatar alguns para mim. E aqueles que confiarem então no meu Filho, receberão perdão. E a cruz nós vemos o Cristo profeta,
que revela Deus de maneira gloriosa. Deus que é santo, santíssimo e amoroso, como nenhum outro ser pode ser. A cruz revela também o sacerdócio de Jesus. Porque se ele é profeta que revela Deus para nós, ele é sacerdote que nos leva a Deus. E nós lemos o texto de Hebreus no início desse culto, que fala exatamente de como Cristo se ofereceu no lugar de pecadores, levando eles agora à presença do Senhor. E meus irmãos, aquele texto de Hebreus é tão rico, que o autor da Epístola aos Hebreus vai citar o Salmo 40, dizendo que Deus não quis sacrifícios. Deus não queria sacrifícios, mas deu um corpo para o seu filho. E obviamente ele está falando ali de sangue de animais, sangue que não pode purificar, que não pode pagar. Mas o corpo do filho tinha poder, autoridade, sendo ele perfeito, pleno e eterno na pessoa única do Cristo, Jesus de Nazaré, se apresenta diante de Deus e é recebido. Por isso Cristo é sacerdote, exposto na cruz. O Cristo na cruz representa e expõe de maneira gloriosa que nós temos agora acesso ao divino. E por isso o autor de Hebreus vai dizer então, irmãos, no corpo de Cristo, que é o véu, nós temos acesso a Deus. Em nenhum outro lugar, nenhum dos santos do Antigo Testamento poderiam imaginar a glória do Senhor em trazer esse acesso pleno a todos. Meus irmãos, lembra um pouquinho da história do Antigo Testamento. Se você não sabe, você pode ler. Como o Senhor, que é santo, santo, santo e não compactua com o pecado, deixou isso claro para o povo de Israel. Quando Moisés tira o povo do Egito e eles estão ali no Monte Sinai, e Deus fala, eu estarei no Monte Sinai. E se alguém chegar perto do pé do monte, vai morrer. E depois Deus instrui o povo a montar o tabernáculo. E diz, eu estarei no tabernáculo. E se alguém entrar aqui na minha presença sem ser chamado, e sem ser do meio que eu estabeleci, vai morrer. E é justamente isso que acontece com Nadab e Abiú, que entraram na presença de Deus pelos seus próprios caminhos e foram exterminados. Porque não se entra na presença de Deus assim. E o autor de Hebreus vai dizer que por causa da cruz, nós temos um novo e vivo caminho e ousadia para entrar no Santíssimo Lugar. E ele vai dizer, então se aproximem de Deus, porque você tem um sumo sacerdote que é grande. E esse sumo sacerdote está exposto aqui, no momento da sua vergonha, ele está dando para nós esse acesso eterno diante do Deus Pai. Na cruz nós temos o sacerdócio de Cristo exposto. Nós temos a profecia de Cristo exposta. E nós temos a realeza de Cristo também exposta. Porque nesse momento aqui, irmãos, nesse momento da vergonha plena, nesse momento da humilhação completa, o Senhor Jesus Cristo está mostrando Deus, Ele está nos levando a Deus, e Ele está de maneira cabal, derrotando nosso inimigo, o pecado e a morte. Jesus Cristo agora se mostra gloriosamente como Rei. Eu sou o Rei da terra. E eu venço qualquer inimigo. Não há quem possa se colocar na minha frente sem se humilhar, sem ser derrotado, colocado de joelhos. Nem a morte, nem o pecado. Eu venço sobre eles. Eu me coloco de maneira sacrificial, voluntariamente, para derrotar esses inimigos dos homens, das minhas criaturas. E nesse momento aqui, irmãos, na cruz de Cristo, o pecado é derrotado. Satanás é derrotado.
O império das trevas já não tem poder sobre o povo do Senhor. E há redenção disponível por causa da vitória de Cristo. Meus irmãos, a cruz, ela é vergonhosa. Mas é na vergonha da cruz que nós temos a glória do Senhor exposta aos homens. Porque ali nós vemos o Cristo, profeta, sacerdote e rei. E nesse cenário dessa exposição plena, que traz esse evento extraordinário no templo, do véu se rasgando, deixando claro que agora temos esse acesso ao Deus Trino, Pai, Filho e Espírito, há também um homem ali presente, que tem os seus olhos abertos para ver essa glória. E o centurião romano, que provavelmente participou daquela zombaria lá. Provavelmente também estava com um dos seus caniços de bambu batendo em Jesus. Provavelmente viu a coroa de espinhos sendo colocadas em Jesus. E sendo ele centurião, tinha autoridade para isso. E se não fez, permitiu que fosse feito. Homem que zombou de Jesus. Aí, rei dos judeus. Salve o rei dos judeus. Na cruz, na hora da maior vergonha, que ele percebe e confessa com a sua boca: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Verdadeiramente, esse homem era o Filho de Deus. Meus irmãos, o Senhor Jesus abraçou a vergonha e assumiu a nossa vergonha. E ao assumir a nossa vergonha, Ele faz o momento mais glorioso da história da humanidade. A ponto que Ele vai ser conhecido agora como o Cristo crucificado. E os seus santos apóstolos vão falar dele como o crucificado. E Paulo, ao chegar na cidade de Corinto, depois, quando ele escreve a Corinto, ele diz isso, e por isso nós sabemos dessa informação. Ele chega lá e a intenção dele é nenhuma outra a não ser fazer Cristo conhecido. Cristo crucificado. Porque o Cristo crucificado é a vergonha gloriosa que nos redime e nos salva. Por isso, meus irmãos, é que a gente não se envergonha do Evangelho e não se envergonha da cruz. Nosso Deus é o Deus que venceu na humilhação e se faz glorioso na humilhação, assumindo sobre ele a nossa vergonha. Aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós. E nesse momento o Senhor Jesus expõe publicamente as potestades, expõe publicamente toda a vergonha do pecado e diz: eu triunfo sobre tudo isso. E a glória do Senhor é vista na cruz. Por isso que nós amamos a cruz. Por isso que nós bendizemos ao Senhor pela cruz. E obviamente a cruz não pode ser um ídolo para nós, mas ela é o símbolo maior da glória do Senhor, que assumiu vergonha para nos resgatar. Por isso que nós amamos aquele hino, né? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também a minha cruz. E porque a cruz é glória, a gente sabe que nós vamos trocá-la por uma coroa. Até por uma coroa trocar. Vamos orar mais uma vez. Senhor, abre os nossos olhos para ver, assim como o Senhor abriu os olhos daquele centurião. E que nós não nos envergonhemos do Evangelho e de Cristo, mas que nós tenhamos a disposição santa de viver diante do Senhor
e para o Senhor. Pai, nos dá o mesmo sentimento do apóstolo Paulo, que considerou todas as outras coisas como lixo, como desprezíveis, em comparação e em relação a Cristo. E nos ajuda então a desejar o Senhor como nada mais nessa terra. Nós já confessamos o nosso pecado em relação a isso, pedimos o perdão e a misericórdia do Senhor por muitas vezes desejarmos essa coisa, e agora o que nosso coração clama ao Senhor é que o Senhor nos dê a percepção ampla, mais uma vez, de que o Senhor é mais exaltado do que qualquer outra coisa. E que a cruz do Senhor é humilhante, mas é gloriosa. E que naquele momento onde o Senhor Jesus, por causa da alegria que estava proposta, assumiu a vergonha, ele fez ao Deus Trino conhecido como nenhum outro evento poderia fazer. Profeta, sacerdote e rei, que mostra a Deus, que nos leva a Deus e que nos vence para Deus. Nos dá amor pela cruz e por Cristo, é a nossa oração em Jesus mesmo. Amém.